Bom dia, meus jovens da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino, de Matemática, da Escola de Educação Básica Derbal Ramos da Silva, situada no bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para fazer o segundo vídeo sobre juros, agora no item juros compostos. Então, os juros compostos é o juro cobrado sempre no período seguinte. Os juros simples que a gente viu no vídeo 1 era sempre no capital inicial, no capital investido. Vamos ver aqui um probleminha sobre juros compostos, tá? Ver as fórmulas que tem que utilizar, como que utiliza a fórmula e assim por diante. Um capital de 9.300 é aplicado a juros compostos durante 2 meses, a taxa de juros igual a 5% ao mês. Qual o total de juros e o montante obtido? A forma do montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao expoente t. E os juros é o montante que vai ser calculado menos o capital que geralmente é dado. Vocês observem que o tempo, 2 meses, está de acordo com a taxa que é 5% ao mês. Então, tenho aqui 2 meses, que é o tempo, e a taxa é 5% ao mês. Então, não tem problema nenhum, não precisa fazer conversão nenhuma, tá? Então, basta colocar na fórmula ali, como a gente vai ver aqui no próximo item aqui. Então, resolução. Vamos chamar de C, o que está em vermelho, que é o capital investido. Tempo, 2 meses, que está em amarelo. E o I é a taxa de juro composto, 5% ao mês. 5%, que é a taxa porcentual, eu vou transformar na taxa unitária. 5 dividido por 100 ao mês. O que é 5 dividido por 100? É 0,05 ao mês. E eu quero calcular o juro e o montante, tá? Então, vou aplicar a fórmula direitinho, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao expoente t. Então, o M de montante é igual a 9.300, que é o capital, vezes 1 mais 0,05, que é a taxa unitária, elevado ao quadrado, porque o tempo vale 2. 1 mais 0,05 dá 1,05 ao quadrado, né? Então, o montante é igual a 9.300 vezes 1,05 ao quadrado. Professor, mas o que é 1,05 ao quadrado? É 1,05 vezes 1,05. Então, claro que com a calculadora na mão fica fácil, mas dá para fazer também manualmente, não é muito estressante não, tá? 1,05 vezes 1,05, vamos ver quanto que vai dar. Então, quando eu multiplicar ali, vai dar aquele valor que deu ali, né? Então, vai ficar multiplicando 9.300 vezes 1,10,25, né? Vai dar aquele montante ali que deu 10.253,25 centavos. Esse é o montante calculado, tá? Então, só colocar na fórmula e calcular. Agora, o juro é o montante menos o capital. Então, o juro é igual a 10.253,25 reais, que foi calculado, né? Menos o capital 9.300. Então, os juros obtidos nessa operação foi de R$ 953,25. Esse é o juro, tá? Então, esse é um probleminha, né? Vou deixar aí 2 probleminhas para vocês e as respectivas respostas. Então, se vocês quiserem fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui na explicação, pode. É só para ver se realmente tem aluno que gosta de estudar um pouquinho mais matemática e se quiser fazer em casa para ver se entendeu mesmo, pode fazer. Bom, então vamos passar aqui para o segundo probleminha, vamos ver o que ele tem diferente. Um capital de 28.600 é aplicado a juros compostos durante 6 meses. A taxa de juros é 2,36% ao ano. Calcular os juros compostos e o montante obtido. Então, vocês observam que aqui tem uma incompatibilidade, né, de períodos. Por exemplo, 12,36 ao ano não está de acordo com 6 meses, porque aqui o tempo está em mês e a taxa foi dada ao ano.
Então eu tenho que fazer alguma transformação, tá? Então, na verdade, eu vou dizer que aqueles 6 meses é meio ano, né? Então, 6 meses é meio ano, porque um ano inteiro tem 12 meses, né? Então, 6 meses é meio ano, 0,5. Então, eu vou usar aquela formulazinha ali. Resolução. O capital é 28.600, né? Está em vermelho. Tempo é 6 meses. Mas o que é 6 meses? É 0,5 anos, né? 0,5 ano é 1 sobre 2, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aí na fórmula. E o I é 12,36% ao ano. Eu vou transformar na taxa unitária e vou dividir por 100. 12,36 dividido por 100 vai dar 0,1236 ao ano. Então, eu quero calcular o montante e o juro, né? Aí eu vou calcular na fórmula, né? Então, começa a ficar MC, MC ali. Então, vai ficar MC igual a 1 mais I, né? Elevado a tempo. O capital é 28.600, a taxa é 0,1236, então vai ficar 1 mais 0,1236 elevado ao tempo. O tempo é 0,5, que é meio ano. Na linha de baixo, eu só somei 1 mais 0,1236, que deu 1,1236, tá? E 0,5 é a mesma coisa que meio, que 1 sobre 2. 0,5 e 1 sobre 2 é a mesma coisa. Então, eu posso... na matemática, quando eu tiver o expoente 1 sobre 2, eu posso transformar numa raiz quadrada. Então, 1,12 elevado a 1 sobre 2, a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 1,1236. Quando eu colocar numa calculadora raiz quadrada de 1,1236, vai dar 1,06. Aí vou multiplicar por 28.600, né? E vai dar R$30.316. Esse é o meu montante. Então, o montante foi calculado. Então, vocês têm que observar bem essas transformações aí, tá? De meses para ano, 0,5 para 1 sobre 2 e assim por diante, tá? Aí, vou calcular os juros, né? O juro é igual ao montante menos o capital. O montante foi calculado, que é 30.316, menos o capital, que é 28.600, né? Então, quando eu calcular o juro aí, vai dar R$1.716. Esse foi o juro calculado e o montante calculado. Vou deixar um probleminha aqui, né, para vocês, se quiser treinar, calcular o montante do juro, né? O capital foi dado, o tempo é 15 dias, né? E a taxa foi dada ao mês. 15 dias dá para ver que é a metade de um mês, então vai ser 0,5 também, né? O tempo é igual a 0,5 meses, no caso, né? Meio mês, no caso. Então, vocês podem fazer o cálculo e conferir os resultados ali. Vamos fazer um terceiro problema com juros compostos. O problema aqui do Benedito. Benedito aplicou 6.560 a juros compostos, a uma taxa de 5% ao mês. Ao final de um certo tempo, recebeu 7.973,72. Quanto tempo ele deixou o dinheiro aplicado na taxa dada? Então é o seguinte, vocês observam que ali é 6.560 e depois deu 7.973. Então, aquele que está em vermelho, eu vou chamar de capital investido, né? Vai ser o dinheiro que o Benedito pediu emprestar, que ele aplicou. E o que está em azul vai ser o montante, vai ser o total do rendimento ali, né? Então, eu quero calcular o tempo. Então, vamos ver na resolução o que vai dar. Então, o capital foi dado, né? O I é 5% ao mês. 5 dividido por 100 é 0,05 ao mês. O montante também foi dado e eu quero saber o tempo. Então, eu vou colocar esses dados na fórmula, né? Nessa fórmulazinha aqui que eu coloquei aqui. Então, vai ficar montante que foi dado, 79,73,72, é igual ao capital que também foi dado, 6.560, e 1 mais 0,05 elevado a t. Vocês observem que esse valor está multiplicando todo esse bloco aqui, então ele vai passar multiplicando aquele que está em azul. Tá? Então, esse aqui vai passar dividindo aquele valor que está em azul. Então, vai ficar 79,73,72 dividido por 6.560, igual
a 1,05, porque 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado ao tempo. Então eu vou dividir aquele valor ali, vai dar 1,2155, né? Eu vou dar até uma invertida, vou dar uma invertida nesses valores aí, 1,05t igual a 1,2155. Aí é o seguinte, eu vou pegar uma calculadora e vou multiplicar 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 até dar 1,2155. Então vai ser quantas vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então eu multipliquei 4 vezes por ele mesmo, 1,05 e deu 1,2155. Então o meu tempo vai ser 4 meses, porque eu multipliquei 4 vezes, né? Então dá 4 meses. Então o tempo que eu deixei aquele valor em vermelho, que é 6.560, em 4 meses rendeu aquele valor em azul, que é 7.973,72. Então esse aqui é um probleminha, né? Vou deixar aqui um para fazer em casa, se alguém quiser fazer do mesmo jeito, para achar o tempo 3 meses. Meus jovens, esse aqui são probleminhas sobre juros compostos. Claro que tem outros problemas também, vários outros problemas, mas com esses problemas vocês já podem resolver as atividades de vocês. Vocês se cuidam aí, que eu me cuido aqui. Um abraço em todos e até o próximo conteúdo.